nome é Rosiane Matter, atualmente eu sou professora titular do Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Então, eu sempre quis ser médica, né? Eu lembro que eu morava em Cambará, no norte do Paraná, meu pai era médico e eu achava maravilhoso, ele ia fazer parto nas fazendas e acho que muito por influência dele eu sempre pensei em fazer medicina e nunca tive vontade de fazer outra coisa que não fosse medicina, né? Eu sempre fui muito CDF, então sempre estudei muito, né? E sempre fui uma boa aluna e na época do científico, né? Na minha época ainda era científico, eu estudei bastante e sempre em escolas públicas, tanto o primário quanto o ginásio, quanto o científico foram escolas públicas que naquela época eram consideradas as melhores escolas. Era difícil de conseguir entrar, mas quando a gente entrava a gente tinha uma super boa formação. No último ano eu fiz cursinho, né, porque o meu colégio, que era o colégio de aplicação, por conta da ditadura, estava perdendo vários professores. Então a gente várias vezes ia ter aula, de repente aquele professor tinha sumido. E aí eu fiz cursinho, na época era o objetivo, o melhor cursinho, e fiz o vestibular com 17 anos e entrei no primeiro exame, né? Na época eu tinha feito CECEM e a minha primeira opção era a USP, a segunda opção era a Escola Paulista de Medicina e fiz Santa Casa. Quando eu entrei na Escola Paulista de Medicina, eu não tinha muita noção de onde era e o que era, eu só queria a USP. Hoje, acho que se eu fosse fazer vestibular era o contrário, eu ia pôr primeiro a Escola Paulista de Medicina, porque eu fui muito feliz nessa escola. Logo que eu entrei, eu queria fazer uma especialidade cirúrgica, eu pensava em fazer gastrocirurgia ou cirurgia geral. Aí no quarto ano, na época, a gente podia fazer um curso, né, nas férias, e daí prestar concurso em maternidades. Na época a gente tinha a Casa Maternal, hoje Leonor Mendes de Barros, a Cruzada, o Amparo, e eu entrei na Leonor Mendes de Barros e comecei a dar plantão. Foi amor à primeira vista, né? Na verdade, eu me encantei com a obstetrícia, acabei fazendo o quarto, quinto, sexto ano lá, onde a gente fazia muitos partos, muitos fórceps, muitas cesáreas, né? Aprendi muita coisa. E depois eu fui aqui na Escola Paulista me aproximando dos professores da obstetrícia. Na época, quem comandava o departamento de obstetrícia, o professor titular, era o professor Domingos Delácio, que era um excelente professor. Mas não foi só ele, tinha o Delácio, tinha o Camano, tinha o Rubino, o PP, né? O Pedro Augusto, Ana Maria, e a gente foi aprendendo bastante. E daí, quando eu fiz exame para residência, a gente tinha que fazer exame para residência em cirurgia, mesmo sabendo que você queria fazer GO. E na época nós éramos 14 pessoas que passavam para a residência de cirurgia, e sendo que no segundo ano existiam somente 12 bolsas. Então a gente sabia que íamos ser 16 R1s, porém 12 R2. E no final do primeiro ano, então o primeiro ano era cirurgia geral, e no final do primeiro ano é que a gente escolhia a especialidade, né? Acho que daí veio a primeira dificuldade, assim, né? Porque eu fui a única mulher dos 16, então a gente trabalhava muito como R1. Então, em vários estágios, por exemplo, no pronto-socorro de cirurgia, que era o porão ainda do Hospital São Paulo, ou na obstetrícia, você dava 36 horas por 12 de descanso. E na ortopedia era 24 por 24, né? Então era bastante cansativo, mas era realmente uma imersão. Você trabalhava muito, mas você aprendia muito e você fazia muito contato com os colegas, né? Porque na época da graduação eu sempre fui muito certinha, muito estudiosa, e eu assim, acho que aproveitei pouco a parte social da escola, né? Que na verdade a minha turma é famosa aqui na Escola Paulista pela parte social.
E na época eu realmente, assim, acho que não aproveitei tanto, era uma coisa que se eu voltasse atrás eu teria visto com outros olhos. Mas na residência eu comecei a ter mais amigos, né? E como eu era a única mulher, eu me deparei com algumas dificuldades. Por exemplo, na ortopedia, o Geraldinho, que na época era quem fazia gesso, falou assim, olha, o quarto é mais para os médicos, né? Para a médica não tem quarto. Então eu vou fazer uma cama aqui na mesa do gesso. E eu fiquei o estágio inteiro dormindo na cama do gesso. Acho que se fosse hoje eu teria uma outra conduta. Mas na época nós éramos realmente poucas mulheres. Nós fomos na minha classe 120, né? Sendo que nós tínhamos 19 mulheres e 101 homens. Então era bem mais complicado. E como eu fui a única que entrei na cirurgia aqui na escola, foi foi desbravar alguma coisa. Mas eu não posso dizer que eu tenha sofrido, fora essa coisa do lugar, né? Do local, nenhuma outra dificuldade por ter sido mulher, né? Eu sempre fui muito benquista no departamento de obstetrícia, de gineco, eu sempre tive muitos amigos. Quando acabou a residência, né, de GO, né, só voltando um pouquinho, quer dizer, nós sabíamos que do R1 para o R2, 4 seriam cortados, né? Então virariam estagiários. Então era bem competitivo o primeiro ano da gente. Aí no segundo ano eu fui para GO e fui a única que escolhi fazer GO. E era muito cansativo, a gente trabalhava muito, mas eu aprendi muito. E depois já fazendo, eu fiquei sempre na Escola Paulista, então eu já comecei a fazer o meu mestrado, orientado pelo professor Camano, né? E depois eu fiz o doutorado também orientado por ele. Meu mestrado foi sobre insuficiência istmo-cervical, que é uma doença que as mulheres perdem repetidas gestações, né? Repetidos filhos, sempre numa idade gestacional em que ela já sente a criança, já percebe a criança se movimentando, já comprou roupinha, e era muito triste, né? Você vê as pessoas que perdiam esses conceptos, né? E aí tinha uma paciente, quando eu era ainda residente, não, eu já era chefe de plantão nessa ocasião, que tinha perdido 13 gestações. E aí a 14ª eu acabei cuidando dela, eu e o professor Abes, né, que hoje já está aposentado. E na época a gente fez a cerclagem junto e a Lázara conseguiu ter a 14ª gravidez, que foi uma menina que se chamou Rosiane por minha causa, né? Ela teve sorte por ser mulher, porque se ela nascesse homem ela ia chamar Abes, porque ele tinha feito a cerclagem junto comigo, era Abes Otacílio, que era o nome do marido dela. Já pensou chamar Abes Otacílio? Foi melhor chamar Rosiane, né? E por conta da Lázara, eu me apaixonei por cuidar dessas pacientes. Então, meu mestrado, meu doutorado foi sobre isso. E quando eu fui fazer livre docência, eu também dei aula de insuficiência ístmica. Mas nesse ínterim, quer dizer, eu fiz o meu mestrado em 86, em 87 teve uma vaga para ser professor. Então aí eu concorri a essa vaga e foi muito legal o meu concurso aqui na Escola Paulista, né? Porque eram 5 professores na banca, todos titulares, né? E um deles era o professor Paulo Goff, que era titular da Faculdade de Medicina do ABC, e por acaso o Paulo Goff tinha feito o meu parto, quer dizer, o parto da minha mãe quando eu tinha nascido, né? Porque embora nós morássemos em Cambará, o primeiro parto da minha mãe tinha sido muito difícil, então o segundo ela veio para São Paulo e fui eu que nasci, né? E daí quando eu fiz o concurso e que eu fui aprovada, o professor Paulo Goff veio me cumprimentar e falou: parabéns, a Escola Paulista deve ficar super feliz de ter entrado alguém tão simpática, inteligente, papapi, papapá, né? E aí eu falei para ele: obrigada, em parte eu devo isso ao senhor, porque e ele ficou me olhando, eu falei: porque o senhor fez meu parto e conservou meus neurônios. E aí eu fiquei pensando como devia ser legal um dia você tá
posição de ter uma pessoa que você fez o parto vindo e você reconhecendo aquela pessoa que cresceu, né? Eu sempre falo para os alunos e residentes, né, que várias profissões, quer dizer, a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Mas é difícil encontrar uma profissão que dê o prazer que a obstetrícia dá. Tudo bem que ela dá muito trabalho, muito estresse, né? Ela é cansativa, você tem que estudar sempre, você tem que trabalhar sempre, tem muita urgência, muita coisa difícil, né? Mas o prazer de você ver uma pessoa que você fez o parto fazendo coisas boas na vida é muito bom, né? E eu sempre fiz a minha vida aqui na Escola Paulista de Medicina, né? Mas a escola me deu a oportunidade de entrar em sociedades de ginecologia e obstetrícia como a SOGESP, né? Como a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Então, na SOGESP, eu sempre tive junto com a parte científica, né? Então, eu fui coordenadora científica em várias gestões, né? Isso me deu a oportunidade de ser muito conhecida no meio obstétrico e ginecológico, porque eu acabo montando muitos congressos, né? Fazendo as mesas, as conferências, mesmo na época da pandemia do Covid, eu rapidamente fiz o congresso online, então isso acabou me dando, no estado de São Paulo eu sou bastante conhecida dentro da GO. Na FEBRASGO eu também sempre trabalhei com a Comissão Nacional de Ginecologia e Obstetrícia, então atualmente eu sou presidente da Comissão de Gestação de Alto Risco, isso também me deu a oportunidade de vários trabalhos nos congressos brasileiros, né, de GO, e também me deu a oportunidade de trabalhar junto com o Ministério da Saúde, de estar fazendo recomendações em doenças que afetam, né, a saúde materno-infantil, né? E isso é uma coisa muito boa, porque te dá a percepção de que você é importante e, mais do que isso, que a gente pode tentar colocar a nossa escola numa posição boa, porque a escola ela é maravilhosa, a gente ama, mas ela tem algumas dificuldades, né, que são importantes e que, na verdade, assim, quando eu me tornei titular, né, e eu pensei, um dia quando eu tiver que me aposentar, né, eu queria deixar o meu departamento e a escola melhor do que quando eu entrei, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas a gente tem que estar lutando muito todos os dias para melhorar muito o lugar que a gente trabalha e fazer com que os nossos alunos, né, possam crescer, possam ter um futuro, né, dentro da medicina, ensinando. A gente tem que ensinar para eles como é importante ser médico, né? Médico tem que gostar de gente, né? Se a gente não gostar de gente, a gente nem devia ser médico, né? Devia fazer uma outra especialidade, né? E para isso, a gente tem que amar o que a gente faz, amar o lugar que a gente está. E eu espero, né, sinceramente, que as pessoas que passam comigo e que a gente pode operar junto com os residentes, a gente pode discutir casos junto, a gente pode dar aula, a gente pode ter o prazer de estar num congresso da SOGESP e ver uma pessoa que foi sua aluna, sua residente, seu pós-graduando, está lá dando aula na mesma mesa que você. Isso é um prazer indescritível, né? E eu sempre falo que eu hoje sou uma pessoa profissionalmente extremamente feliz, né? Porque eu acho que, e a escola teve muita participação nisso, porque a Escola Paulista é minha segunda casa. Atualmente eu posso dizer que eu fiquei mais tempo na escola do que eu fiquei na minha casa, né? E nessa escola eu tive pais que foram os meus professores, irmãos que são os professores que estão junto comigo, todos eles importantes a seu modo, né? Tive residentes e fiz muitos amigos, né? As enfermeiras, as assistentes, né? O pessoal que está na portaria, as psicólogas, né?
os pediatras, os anestesistas. Então, a gente acaba formando uma rede muito grande aqui na Escola Paulista. E eu espero que os alunos, os residentes, as pessoas que têm contato com a gente, cheguem na minha faixa etária, olhem para trás e se sintam tão felizes com as escolhas que eles tenham feito como eu me sinto, né? Eu escolhi ser obstetra e, sinceramente, é maravilhoso. Você fazer um parto, até hoje eu me emociono muito quando eu faço um parto, pego o nenê, vejo o pai e a mãe chorando. Às vezes eu fico até com lágrima nos olhos de tão emocionada que é aquele momento, né? E por outro lado, também é maravilhoso, né? Você escolher ser professor e ter a felicidade de ver nascer de uma pessoa que passa numa aula com você, sabe pouco, e daqui a pouco ele é um residente que sabe um pouco mais, daqui a pouco ele é um chefe de plantão que sabe mais, e daqui a pouco ele está dando aula com você, ou ele está te dando uma dica de algum caso, né? Enfim, você está aprendendo com aquele que você ensinou. Então, isso é bem emocionante, né? E tudo isso eu acho que a Escola Paulista dá a chance para a gente. Basta a gente abraçar e lutar por ela e não desistir jamais.